Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras presentes, funcionários da Câmara, todos que nos acompanham pelo canal SJTV e pelo Facebook da Câmara. Queria registrar a presença aqui do nosso amigo ex-vereador Fabinho Guerra. Convido o vereador Marco Machado, por favor, por gentileza, que me auxilie aqui como segundo secretário. Vereador Marco, por favor, fazer a chamada de vereadores para ver se há quórum para iniciarmos a sessão. Vereador Marcelo, vereador Francisco, vereadora Daniela, vereador Rafael, vereador Luiz, vereadora Adriana, há quórum para essa sessão. Obrigado, vereador. Havendo o quórum legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo de São José do Vale do Rio Preto, declaro aberta essa sessão. Convido o vereador Marcos Machado, por favor, que faça a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, demais vereadores, também aqueles que se encontram no plenário, cumprimentando também o ex-vereador Fabinho Guerra, que se encontra na casa. Vou ler Isaías 20, versículo 29. E eu lhes disse, que alto é este onde vos ides, e o seu nome tem sido Baná até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, contaminaste-vos a vós mesmo e a maneira de vossos pais, e vos prostituís com suas abominâncias. E quando ofereceis os vossos dons, fazei passar os vossos filhos pelo fogo. Não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia, e vós consultareis a casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me consultareis. Obrigado, vereador. Informo aos senhores que aqueles que nos acompanham pelo canal SJTV, pelas redes sociais, na forma da resolução 1586, as atas das sessões que estarão sempre à disposição dos senhores, à disposição dos senhores vereadores, para aprovação, sendo logo após publicadas no Diário Oficial do Legislativo, para que todos tenham conhecimento e acesso. Passaremos expedientes do dia. Convido a vereadora Adriana Dardi, por favor, que faça a leitura do expediente. Uma boa tarde a todos, senhores vereadores, quem nos acompanha nas redes sociais, ex-vereador Fábio Guerra, obrigada pela presença. A sessão de hoje consta no expediente ofício GP número 496, de protocolo 1183, que informa o encaminhamento de indicações legislativas dos vereadores Rafael Branco e Marcos Machado, às Secretarias de Administração e Secretaria de Obras. O ofício GP número 493, projeto de lei número 1184, solicitando autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 286.752,25 para complementação do piso salarial da enfermagem.
Ofício GP número 500, de protocolo 1185, solicita expedição de certidão de inteiro teor do projeto de lei número 955. Ofício GP número 504, de protocolo 1186, encaminha o parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno referente ao impacto orçamentário referente à abertura de 6 vagas de cuidador escolar, através do projeto de lei número 783. Ofício GP número 504, de protocolo 1188, informa que não ocorrerá a republicação da lei número 2434, solicitada pelo Poder Legislativo através do ofício número 309. Requerimento de informações número 1193, 1195, 1197, 1198 e 1202, de iniciativa da vereadora Daniela de Carvalho. Moção de aplausos, de autoria da vereadora Daniela de Carvalho, números 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 e 1181, às senhoras Marilene Araújo de Souza, Mara Lúcia Teixeira de Oliveira, Delismar Pereira de Oliveira, Carla Bittencourt Scali da Silva, Andréia Cristina Madeira e Sandra Regina Ramos de Souza. Moção de aplausos de autoria do vereador Adriano Martins, número 1187, ao senhor Luiz Cláudio de Moraes Marques. Moção de aplausos de autoria da vereadora Adriana Nardi, número 1191, ao senhor Edmar José da Silva e 1192, à senhora Sandra Regina Pereira Gonçalves. Moção de aplausos de autoria da vereadora Jaqueline Atti, número 1194, à senhora Raquel Guzmão. Moção de aplausos de autoria do vereador Rafael Branco, número 1199, 1200, 1203, ao senhor Márcio Leci Rodrigues Werneck, Frederico Ferreira Salgueiro de Castro e a Mania de Beibo Lava Jato. Requerimento do servidor Bruno Medeiros Bento, de protocolo número 13.593, que solicita a expedição de certidão de inteiro teor do projeto de lei número 593 de 2018, que alterou a lei complementar número 46, criando o cargo de assessor de planejamento da Secretaria de Saúde. Esse é o expediente desta sessão. Obrigado, vereadora. Não havendo escrito na fala do expediente, passaremos à ordem do dia. Na ordem do dia da sessão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo não acolhimento ao veto parcial do projeto de lei número 974, os requerimentos de informações número 1193, 1195, 1197 e 1198 e 1202, todos de autoria da vereadora Daniela de Carvalho. Obrigado, vereadora. Por favor, vereadora Adriana, fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo não acolhimento ao veto parcial do projeto de lei 974 de 2022. A Comissão de Justiça e Redação, acerca do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito ao projeto de lei complementar número 974, que altera a categoria pública do anexo 1 da Lei 2081, de 24 de novembro de 2017. Em 5 de outubro, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara solicitou republicação da lei sancionada devido a erro material identificado no corpo jurídico. Encaminhado aos analistas jurídicos, notificação do veto do excelentíssimo senhor prefeito, o corpo jurídico exarou pareceres
do projeto, informando e analisando as razões do veto, entendem a tipificação apresentada. Assim, esgotado o termo no parecer das folhas 31 e 32, se reportaram ao mesmo, opinando pelo não acolhimento ao veto. Nesse sentido, nosso voto vai de encontro às manifestações do corpo jurídico desta Casa, opinando pelo não acolhimento ao veto pelo chefe do Poder Executivo. Vamos à discussão e votação do parecer pelo não acolhimento ao veto. Encerrada a discussão. Vereador Marcos, por favor, fazer a chamada dos vereadores para a votação do parecer da comissão pelo não acolhimento ao veto total do projeto de lei número 9.974 de 2022. Vereador Marcelo, como vota? Eu voto com o parecer da comissão. Vereador Francisco? Também, voto sim. Vereadora Daniela? Eu ia falar durante a discussão, não vou me alongar, mas eu quero, em breves palavras, dizer que eu não consigo entender como um prefeito, representante do povo, consegue imaginar que o município tem que pagar pelo bem próprio. Isso muito me espanta, o nosso representante entender dessa forma. A água é um bem público nosso e nós, o município em si, ter que pagar por ela. E, obviamente, que eu voto favorável ao não acolhimento do veto. Vereador Rafael? Eu também voto sim. Vereador Luiz? Eu também voto sim. Vereadora Adriana? Também voto sim, como voto o vereador Marcos. Também voto sim. Estão totalizando 7 votos para esse projeto. Parabéns, vereadora. Porque, resumindo, fazendo um pequeno resumo aqui, é porque a água ela pertence à prefeitura. Não é isso, vereadora? É da prefeitura. A prefeitura paga a água que ela consome nos prédios públicos, que já é dela. Muito difícil. Parabéns. Parabéns, porque a gente tem que trabalhar aqui em favor do povo, nem em favor de empresa, não. Aprovado o parecer de Comissão da Redação e Justiça pelo não acolhimento ao veto total pelo projeto de lei número 974 de 2022. Por favor, vereadora Adriana, fazer a leitura dos requerimentos de desinformações, número 1193, 1195, 1197 e 1198, 1202, todos de 2023, de autoria da vereadora Daniela. Os requerimentos citados requerem informações, o número 1193, a respeito do muro de contenção para a Rua Saturnino Teixeira da Silva. Requerimento 1195 requer cópia do projeto de licenciamento de obras e ambiental da empresa CGH Paranaúna. O requerimento 1197 requer cópia das atas das reuniões realizadas pelo Núcleo de Educação Continuada. Requerimento 1198 requer cópia integral do processo relacionado às despesas oriundas da festa do Dia das Crianças. Requerimento 1202 requer informações a respeito de quantas cestas básicas foram distribuídas nos respectivos meses, agosto, setembro e outubro de 2023, assim como os respectivos beneficiados. Todos os requerimentos de autoria da vereadora Daniela de Carvalho. Passaremos à votação. Por favor, vereador Marcos, fazer o chamado dos vereadores para a votação do requerimento, todos os requerimentos de informações. Como voto o vereador Marcelo? Voto sim. Como voto o vereador Francisco?
Voto sim, desde já parabenizando, né, a vereadora Daniela, né, pelos mesmos. Como vota a vereadora Daniela? Meu voto é sim. Nós não podemos deixar passar despercebido algumas coisas que nós temos identificado, porque sobra para algumas e falta para outras. Então, nós vamos estar cumprindo o nosso papel de fiscalizador e representante da população Vale Rio Pretana. Como vota o vereador Rafael? Eu também voto sim. Como vota o vereador Luiz? Eu voto sim. Como vota a vereadora Adriana? Também voto sim, como voto o vereador Marcos. Eu também voto sim, já quero parabenizar a vereadora, porque eu mesmo também já fiz um requerimento para saber como que vem acontecendo essa educação continuada dentro da saúde, que é muito importante, a gente sabe disso. Então, parabéns. Meu voto é sim. Totalizando também 7 votos para esses requerimentos de formação. Parabéns, vereadoras. São 5 requerimentos de informações, de prestação de contas ao Legislativo. A gente está aqui para isso. Eu parabenizo a Vossa Excelência e parabéns pelo excelente desempenho aqui no Legislativo. Aprovado o requerimento de informações que acaba de ser lidos. Para aplicações pessoais, inscrita a vereadora Daniela de Carvalho. Uma ótima noite a todos os presentes, a todos aqueles que nos acompanham, nos assistem. Eu sou praticamente obrigada, né, a subir aqui no plenário e falar quando nós temos um representante do povo e que, infelizmente, não preza tanto quanto poderia pelo bem do povo. Porque quando nós temos um bem próprio, falando como município, que é a questão da água, a água é um bem do município. O município arca com todas as despesas que a empresa Águas do Rio Preto hoje tem. A empresa só está no nosso município para administrar e lucrar, ao meu ver. E aí, essa casa faz leis, debruça, passa pelas comissões, passa pelo jurídico, vem em plenário, vota-se em unanimidade, nós levamos essa lei, e quando chega no senhor prefeito, que foi escolhido pelo povo para que estivesse representando, ele diz não para nós. Como pode o prefeito querer pagar água que é própria do município, enquanto ele gasta um dinheiro, um recurso pagando a água, falta para outras coisas que são de suma importância no nosso município? Eu fico apavorada, se tiver outro nome eu já desconheço. Porque quando você paga água, que é um bem do município, e você não tem onde mais investir o dinheiro, seria algo que nós poderíamos tolerar. Mas nós estamos pagando uma água que é um bem nosso e está faltando para pagar a hora extra do trabalhador braçal, que tem um salário vergonhoso. Nós estamos pagando a água, que é um bem do município, e estamos deixando de pagar horas extras para um médico que faz as únicas ultrassonografias que são realizadas nesse município. Então, senhores, eu não consigo alcançar a maneira de governar que eu tenho visto. Porque se nós, Casa Legisladora, somos os representantes do povo, aquele que foi escolhido para o povo, para ser o chefe máximo, deveria pensar da mesma forma, que nós estamos aqui para servir. E aí nós vemos pessoas, munícipes Vale Rio Pretanos, que para ter ultrassonografia, entram vereadores pares nossos aqui, às 3 horas da manhã, e vão para o Rio de Janeiro, correndo risco, em meio a uma via movimentada, em tantas coisas que nós temos visto acontecer no trânsito do Rio de Janeiro, passar lá fome, sede um dia inteiro. E isso porque nós estamos falando de um exame, senhores, que custa em torno de R$120. Se eu tenho R$120 para pagar o meu exame, eu nunca entro numa van e vou correr risco, passar calor, sede, ficar um dia exposto no Rio de Janeiro. Então isso nos leva a pensar de um outro lado. Se essas pessoas se submetem a tudo isso, é porque elas não têm R$120 para pagar pelo exame.
Consequentemente, senhores, elas também não devem ter para se alimentar, para tomar uma água. Então, nós estamos atribuindo muito mais o nosso munícipe ao sofrimento. É condenar o nosso munícipe ao sofrimento, porque nós estamos achando que o recurso municipal deve ser utilizado para pagar a água, que já é um bem nosso municipal. Eu não consigo entender. E aí falta para nós um neuropediatra com tantas crianças que têm os seus direitos violados aqui no município, não tem um médico para dar consulta, para prescrever medicação, para que essas crianças que têm condições financeiras precárias possam usufruir de um BPC, não tem direito a andar gratuitamente com o seu responsável no ônibus, mas nós temos condições financeiras, o município tem, para pagar um médico fantasma que há mais de um ano não dá uma consulta nesse município e inclusive recebe fielmente todos os meses. E aí, nós estamos batendo no executivo, nós estamos apanhando dele. Apanhando todos os dias. E me desculpem a revolta, que é fácil de perceber. Porque quando tiram de qualquer munícipe os seus direitos, estão tirando dos meus filhos. Hoje poderia ser o meu filho João Gabriel, que está aqui comigo em plenário, por sinal, de 8 anos, que poderia estar precisando de um neuropediatra. Que poderia estar precisando de uma medicação como tem, vereadores. Presidente, várias pessoas batido à minha porta, implorando ajuda, senhores. E aí nós vamos ficar como aqui? Vendo isso tudo acontecer. Esse veto tem mais a que ser derrubado mesmo. E a Casa Legislativa somos nós. É este ambiente aqui. O poder e o dever de legislar é nosso. Mas estão usurpando, inclusive, aquilo que é a nossa função e obrigação. E eu não poderia ir para casa entalada como eu estava. De ver o nosso representante, aquele que foi escolhido pelo povo, eleito pelo povo, está fazendo isso com todos nós. Porque não está sendo feito com alguns, mas com todos nós. Porque quando se usa recurso financeiro para pagar algo que não se deve, está tirando de algo que tem extrema necessidade de estar sendo feito no nosso município. Muito obrigada e uma ótima noite. Vereadora, concede uma parte? Sim, à vontade. Mencionávamos sobre esse tema antes, e uma das coisas que foi elencada em relação à empresa é que o trabalho que é feito pela empresa hoje, elencado ao investimento que o município faz, teria sido muito melhor a administração continuar sendo feita pelo município, recebendo os mesmos investimentos que a empresa recebe, porque aí fica fácil. Aí fica fácil. E quando Vossa Excelência se reporta, e faço minhas aqui as palavras de Vossa Excelência e também a indignação de Vossa Excelência, porque uma munícipe, tendo 2 exames para realizar, uma ultrassom de ombro, se não me falha a memória, e uma neuromiografia, recebem de servidores responsáveis da Central de Regulação declarações dizendo que não tem previsão para poder marcar o exame. E aí o munícipe ou recorre, como Vossa Excelência disse, e infelizmente de forma lamentável, a favores, a depender de alguém que, ou da justiça, para ter aquilo que é de direito seu no município. Então, isso, vereadora, realmente é revoltante, é triste estar como parlamentar dessa casa e vivenciar situações como essas, que pela primeira vez, estou no meu 4º mandato, pela primeira vez vivencio barbaridades como essa acontecendo com a nossa população. Chega a ser estranho, né? Chega a ser estranho. Eu queria simplesmente falar a respeito aqui de 2 requerimentos, se o presidente me permite, porque quando nós tocamos nessa questão de água, a nossa questão de água vai muito além. Inclusive, eu quero convidar essa casa para nós estarmos abrindo uma CPI da água. Porque, há alguns anos atrás, está aqui o ex-vereador Fábio Guerra, que não nos deixa mentir, foi detectado em alguns dos poços deste município que abasteciam as residências, era água de consumo humano, e foram condenados.
E aí, muito me traz estranheza, porque existe uma ataque firmada do município com o Ministério Público, que durante um período de tempo, seriam monitorados esses poços que tiveram condenação, para que eles pudessem, posterior a isso, serem tampados, né? Isolados. Eu pedi, através do meu gabinete, que novos exames fossem realizados para que nós pudéssemos ter a contraprova dessa contaminação das águas. Me foi negado, porque não tem mais bomba e nem tem mais cano nos poços. Eu acho muito fácil de ser resolvido. Logo em seguida, foi feito o processo para tamponamento dos mesmos. E aí, a gente para pensar em duas situações. Uma, se a nossa água está contaminada, nós somos um município rural onde a grande maioria das casas tem seus poços próprios, porque antigamente nós não tínhamos água de hidrômetro. Então, essa água contaminada poderia estar chegando ainda nas casas. Nós deveríamos ter uma responsabilidade maior com o município, a questão de saúde pública. De contrapartida, se essa água de fato está contaminada, hoje nós usamos a água do Rio Preto. Coisa que também, queridos, diga-se de passagem, que tem faltado em praticamente todos os bairros. Ou seja, a empresa não está atendendo com a demanda e qualidade que ela deveria. E aí, a gente sabe que uma das causas da diminuição da água do rio hoje é a primeira hidrelétrica que foi construída e a segunda que já está sendo construída. Um dos requerimentos, vereador Francisco, é exatamente sobre isso. Porque nós precisamos ter ciência das liberações para que essa segunda usina que está sendo construída aqui no Alto da Boa Vista já estivesse acontecendo. Porque até onde eu procurei me informar, para que ela começasse, já deveria ter as audiências públicas. Qual o impacto ambiental vai estar causando em nosso município mais uma usina? Hoje, quando tem a baixa do rio, nós já sentimos um odor que desce pelo bairro de Santa Fé. Nós sabemos que o nosso município não tem saneamento básico. Então, nós estamos deixando a nossa população ainda mais vulnerável. E nós, Casa Legislativa, não estamos tendo ciência de nada. Então, um dos requerimentos foi isso, porque todas as liberações que essa empresa tem que ter para já estar explorando, já estar explodindo o túnel, pedra fazendo o túnel, tem que ser de conhecimento dessa Casa Legisladora. Nós estamos aqui, nós existimos. Então, eu solicitei essas informações ao Poder Executivo. Posterior a isso, vamos estar solicitando à Secretaria de Meio Ambiente qual estudo foi levantado para o impacto ambiental que vai estar sendo causado para o nosso município. E aí, nós paramos para pensar que os poços são contaminados, não podem ser utilizados. Mas, de contrapartida, nós estamos recebendo em nossas residências a água do Rio Preto. Não precisa falar muito para vocês da qualidade da água do Rio Preto, porque até o próprio excelentíssimo senhor prefeito fez uma publicação há um tempo atrás, nos pediu ajuda no grupo dos eleges, a respeito do famoso lixão de Teresópolis. Então, se nós pararmos e pensarmos, todo o chorume daquele lixão, ele cai nas águas do nosso Rio Preto. O que está sendo ofertado para os nossos munícipes? E como nós ficaremos de braços cruzados? Não, nós vamos vestir aquela armadura que nós lá atrás nos comprometemos e vamos lutar em favor do munícipe, lembrando que nós somos os próprios munícipes. Uma ótima noite a todos e muito obrigada. Parabéns, vereadora. Lembrando também, pegando um gancho na sua fala, que o prefeito queria aumentar, botando como taxa comercial, há um tempo atrás, a cobrança de escola de todos os prédios públicos. Então, interrogação, né? Por que será? Aumentar. Quem falou isso comigo, conversou com todos os vereadores aqui, todos os meus pares, foi o Zé Renato. Muito estranho, muito estranho. E não ao teu veto, vereadora. Quando ele fala não, não é não a nós, é o povo. Porque o povo elegeu ele e está indo contra o povo. Dos 5.032 votos que ele teve. Então esse pessoal tem que ficar muito esperto. E quanto
a sua fala a respeito dessa casa, ele não tem nenhum respeito com os vereadores. O município está andando, as obras estão andando, tudo está sendo resolvido graças a essa casa, que não se opõe e não segura nenhum projeto aqui, que era o bem-estar do povo, Vale Rio Pretano. Causa indignação, sim. Você tem toda a razão. Não havendo mais inscrito, dou por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 19 de outubro, quando estarão na ordem do dia os projetos que foram deliberados pelas comissões permanentes. Uma boa noite a todos, uma boa noite a Leinha Astini, que nos honra com a tua presença, está nos assistindo pela minha rede social, seu Adão e meu grande amigo Getúlio Morelli.